pessoa que nós temos um carinho muito grande, ele e a esposa e a família dos dois. Pastor Eliardi está aqui, Yasmin também, um casal que nós conhecemos há bastante tempo, não é? Desde aí dos adolescentes, ele não é tão velho assim, não. Dos adolescentes, ele vai estar trazendo a palavra de Deus nesta noite. Gostaria que você fechasse os seus olhos, nós vamos apresentar a vida do pastor Eliardi, na presença do Senhor, e que eu e você estejamos com o nosso coração aberto, bem atento ao que Deus deseja falar para cada um de nós. Eu creio que os milagres vão acontecer na nossa vida esta noite. Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, por estarmos aqui. Ó Deus, por esses louvores, Senhor, que nós participamos, Senhor, e entendo que esta noite, Senhor, esses louvores têm subido ao trono da Tua glória. Senhor, que a partir de agora, Deus, a Tua palavra será ministrada. A Tua palavra é viva, Senhor. A Tua palavra é vida, a Tua palavra transforma, abençoa, restaura, cura. Deus, que esta noite, Senhor, o Teu Filho, pastor Eliardi, que está aqui conosco, é uma alegria grande para nós, igreja, e tenho certeza que a Tua mão está estendida sobre a vida do Teu servo, Senhor. Usa, como sempre tens usado nas mensagens que Ele tem levado, não só aqui na DIG, mas em outras igrejas. Sê com Ele a cada dia, sê com Ele nesta noite, abençoando, e cada um de nós que vamos ouvir a Tua palavra, estejamos atentos, Senhor, à Tua palavra nesta noite. Nos desliguemos, Senhor, de toda essa preocupação que está no coração, Senhor, de tantas pessoas, inclusive do nosso, Senhor. Mas agora, Deus, nós dependemos exclusivamente de Ti e queremos ouvir a Tua voz nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Localize na sua Bíblia Gênesis, capítulo de número 38, Gênesis capítulo 38, glória a Deus. É sempre uma alegria inenarrável estarmos aqui, ministrando a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Nós sabemos da seletividade que o pastor Wilson tem em franquear esta tribuna, e eu sou completamente cônscio da minha responsabilidade esta noite. Tem uma palavra do Eterno para o teu coração. Gênesis capítulo 38, vamos ler a partir do versículo 27. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui esta noite. Está comigo a mulher mais linda do planeta, minha digníssima esposa Yasmin. Onde eu vou, ela faz questão de estar comigo, e eu louvo a Deus pela vida dela. Deus abençoe cada vez mais nosso querido amigo, pastor Wilson. Como ele disse, nos conhecemos há algum tempinho, acho que mais de 22 anos, né? Ele me conheceu, eu tinha uns 14 anos de idade, eu já estou com 36, então já tem um tempinho. Deus te abençoe, viu, pastor? Muito obrigado mesmo, mais uma vez, por essa oportunidade. Quem achou o texto bíblico, diga graças a Deus. Está escrito assim, Gênesis 38, 27. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs para fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo ao Eterno. Gênesis capítulo 38 é um capítulo bíblico muito estranho, confuso. Ele vai narrar a história do quarto filho de Jacó com Lia, chamado Judá. No hebraico, Yehudá significa seja Deus louvado.
E a história dele é muito estranha, que vai se descortinar. A história que vai se descortinar aqui no capítulo 38 do livro de Gênesis é uma história muito esquisita. Mas esse personagem bíblico, ele tem grande relevância no cenário bíblico, porque é da linhagem dele que vai sair o Senhor Jesus. É por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá em Apocalipse, porque ele é descendente direto desta linhagem. Essa linhagem, ela vai trazer uma linhagem de reis. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, e ele estende as mãos sobre Judá, ele lança uma profecia dizendo: o cetro não se apartará de Judá, da tribo de Judá. O que ele estava profetizando é que da linhagem de Judá viria uma linhagem dos maiores reis da história de Israel. A saber, dentro dessa linhagem viria o próprio leão da tribo de Judá. Mas o capítulo 38 do livro de Gênesis é uma história muito esquisita, e eu vou contar uma parte dela aqui. A Bíblia diz que a Bíblia diz que naquele tempo Judá desceu para a casa de um varão da terra de Adulão, e conheceu um varão chamado Ira, e conheceu uma mulher por nome de Sua, filha de um cananeu. Aí já começa a história a dar errada, porque os judeus, eles não deveriam, embora essa nomenclatura de judeus ainda não fosse aplicada dentro do contexto, mas sim hebreus, mas eles não deveriam se relacionar com mulheres de outra nacionalidade. Ele vai se relacionar com a filha de um cananeu, ou seja, uma cananeia. E deste relacionamento vão nascer 3 filhos: Onã e Selá. E a Bíblia Sagrada diz que o filho mais velho crescendo, a Bíblia fala que ele casou com uma mulher chamada Tamar. E passando-se o tempo, a Bíblia diz que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o próprio Deus o matou. O texto sagrado está dizendo, não estou inventando nada, em casa você vai ler o capítulo 38 e vai testificar o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que Deus matou o primogênito de Judá. E dentro desta crença, que ainda não é configurada judaica, eu tenho no meu canal um vídeo explicando hebreus, israelitas e judeus. Se você quiser ir lá depois para entender essa divisão, você vai entender melhor. Mas aqui ainda era chamado de hebreus. A configuração era hebreus, porque vem de um homem chamado Éber, filho de Sem. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Eu não vou pormenorizar isso aqui. Dentro desta cultura, o filho mais velho era muito valorizado, porque entendia-se que sobre ele estava a bênção de Deus. Só que o texto diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus o matou. E o que é pior, ele morre e não deixa descendentes. Não tem nada mais amaldiçoador dentro da tradição judaica ou da tradição dos hebreus desde lá de trás, mais terrível do que um homem morrer e não deixar descendentes, pois filhos são heranças do Senhor. E a Bíblia fala que ele vai casar, Judá vai casar o seu segundo filho, Onã, com esta mulher, porque vigorava naquela época a lei do levirato. Do contrário do que muita gente pensa, a lei do levirato, ela veio da lei de Moisés. Ela vem de uma lei que vigorava muito antes da lei de Moisés. Era chamada lei do Código de Hammurabi. E muitas coisas que estão na lei de Moisés foram adaptadas pelas leis do Código de Hammurabi. Entre elas, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. A cultura dos hebreus herdou muita coisa do Código de Hammurabi. E a lei do levirato dizia que se eu tenho um filho, ele se casa, ele morre e não deixa descendentes, aquela mulher deveria ser casada com meu outro filho, porque não tem nada de mais amaldiçoado do que uma mulher se casar, ficar viúva e não ter filhos. Era vergonhoso. Então, para proteger a dignidade das mulheres da época, aí Judá pega o segundo filho e casa com aquela moça. Só que o texto diz que todas as vezes que ele coabitava com ela, ele derramava o sêmen na terra com a finalidade de não dar filhos, porque na lei do levirato, a criança que nascesse na nossa ótica dele, teria como pai o que morreu. Olha que coisa complexa, né, gente? Então ele não queria ter filhos que não levariam o seu nome. A Bíblia diz que isso também pareceu mal aos olhos do Senhor, e Deus vai matar o segundo filho de Judá. Essa linhagem não pode acabar, porque dela vem um Salvador. Aí falta o terceiro, só que o terceiro é muito garoto, não pode casar ainda.
O que Judá faz? Vem cá, Tamar, eu vou te fazer uma promessa. Que promessa? Se veste de viuvez, guarda a tua viuvez, porque quando o meu menino mais moço, sei lá, crescer, eu vou te dar por marido, vou honrar você, vou salvar a tua dignidade. Ela diz, tá bom, feito. Só que o tempo passa, o menino cresce e nada de dar um menino para ela. Ela está desesperada porque é a sua dignidade que está em jogo. E o desespero dessa mulher vai fazer ela fazer algo que é escabroso. A Bíblia diz que no tempo de tosquear as ovelhas, ela sabia o caminho que Judá ia percorrer, perto do território de Tímna. E diz a Bíblia que ela vai subir junto das duas fontes por onde Judá ia passar, vai se vestir de meretriz, de prostituta. E as prostitutas naquela época, para preservar a sua identidade, usavam um véu no rosto. E quando Judá sobe, ele diz para o seu amigo Ira, fica aqui embaixo com as ovelhas que eu vou subir, vou dar uma olhadinha na terra, e depois eu volto e tu sobe com os cabritos e com os bodes. Beleza, fechado. E ele vai, e quando ele sobe e chega perto das duas fontes, ele vê a pseudo-meretriz, ele se encantou por ela. Aí a Bíblia diz que ele diz, como é que a gente faz para usar o teu serviço? Ela disse, é simples, é só me dar um cabrito. Me dê um cabrito, eu faço o que você quiser. E ele diz, tá bom, eu vou te dar. Só que tem um detalhe, o cabrito está lá embaixo da montanha, está com um amigo meu. Eu me relaciono contigo, depois eu mando trazer o cabrito, fechado? Ela disse, tem que pagar antes. Isso está na Bíblia, Eliar? Está na Bíblia, depois você lê em casa. Aí olha o que o texto diz. Ele diz, mas agora eu não tenho ele aqui. Ela diz, então me dá uma garantia que eu vou receber pelo pagamento. Tá bom, o que você quer? 3 coisas. Primeiro, o teu selo. Segundo, o teu lenço. E terceiro, o teu cajado. Pediu 3 coisas imprescindíveis para ajudar. O que, gente? O selo. Quando a gente fala de selo, a gente está falando de marca. Quando a gente fala de selo, a gente está falando de característica. Quando a gente fala de selo, a gente está falando de identidade. E Judá está prestes a negociar o seu selo, a sua marca, a sua característica, a sua identidade. O que era um selo, Eliade? Naquela época os homens usavam um lenço no pescoço, e nesse lenço trazia um anel, no formato na ponta de um selo, com as iniciais dele, Yehudá. E todo tipo de contrato que ele fosse fazer, ele selava. É como o selo de um anel de um rei da antiguidade. Selo fala de inviolabilidade. Quando um rei mandava entregar uma carta para alguém, ele selava, e o mensageiro não podia violar aquele selo. Só que Judá está prestes a negociar a sua marca, a sua característica e a sua identidade por alguns minutos de prazer. Ele entrega o selo. Segundo, ele entrega o lenço. Quando a gente fala em lenço, deixa eu contextualizar. O lenço, ele serve para enxugar o que, gente? Suor. Ele serve para quê? Para enxugar as lágrimas. Lenço fala de história. Estou aplicando aqui para a história. Ninguém constrói uma história sem derramar suor, sem se esforçar, sem derramar lágrimas. Toda grande história passou por um processo de muito suor, muita lágrima sendo derramada. E Judá está negociando o seu lenço, que naquela época trazia também o seu nome escrito, característica, marca, identidade. Agora o que é pior, ele vai negociar o seu cajado, e o cajado fala de autoridade, está negociando o cajado. Beleza, quando ele termina o serviço, entregou para a moça o selo, o lenço e o cajado, o que ele vai fazer? Ele vai descer até o seu amigo para mandar ele levar o cabrito. Só que quando o moço leva o cabrito para onde possivelmente a menina estava, ela não está mais, porque ela não queria cabrito, ela queria a honra de ter um filho. Entende? Você diz, isso está muito errado. Está errado. Não estou dizendo que ela está certo, não. Mas dentro de um contexto patriarcal, ela estava desesperada, lutando para salvar a sua dignidade. Passou-se o tempo, olha o que isso vai dar. A Bíblia diz que passando o tempo, ela já com a barriga aparecendo, ela engravidou de gêmeos, de 2. A Bíblia diz que alguém chegou para Judá, e Judá nem faz ideia de quem se tratava a meretriz. Alguém chega para Judá e diz assim, Judazão, oi, sabe tua nora, Tamar? Sim, tá grávida. Quê? Tamar tá grávida. Tá grávida?
está grávida, mas ela não pode. Ela tem um acordo, ela tem um contrato comigo, ela tem um acordo amarrado, ela não pode se relacionar com alguém até eu dar selar, mas acontece que selar cresce e ninguém dá para ela, está grávida. Aí o que ele vai fazer? Ele vai levar uma equipe na porta dela para matar ela, porque todo covarde ele nunca vai sozinho, ele sempre vai com um grupo. Quem quer queimar os outros nunca vai só, ele vai com um grupo. Vai apedrejar e queimar Tamar. Quando ele chega na porta de Tamar, bate na porta e chama Tamar, Tamar vem para fora. Oi. Ah, então é verdade, já está com barrigão, está grávida. E a Bíblia diz que ela diz sim, vai morrer. Vai morrer porque quebrou o acordo, porque quebrou o pacto que nós tínhamos. Ele está errado, mas ele está querendo cobrar os direitos. Só que tu não morre só não, vai morrer com o pai da criança. Quem é? Ela diz, tem certeza? Tenho. Então espera um pouquinho aqui. Ela vai lá dentro e busca 3 coisas. O que, gente? O selo, o lenço e o cajado. Ela diz, do homem de quem eu estou esperando, é este selo, este lenço e este cajado. Abre aí Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38. Oh, aleluia. Deixa a Bíblia aberta aí. Gênesis 38. Versículo de número 25. Olha o que está escrito. Versículo 25. E tirando-a fora, tirando ela mandou dizer ao seu sogro, do varão de quem são essas coisas eu concebi, ou seja, estou grávida. E disse ela, mas conhece? Peço-te, de quem é este selo, estes lenços e este cajado? E conheceu-os Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Olha para cá. Ele reúne uma tropa e vai na porta da moça para matar a moça, apedrejada e queimada, porque dentro do código de Hammurabi, se ele tinha um acordo e ela rompe com esse acordo, ela deveria ser apedrejada como se fosse um pecado de adultério. Só que quando ela chega para ele e diz assim, quando ele chega para ela e diz que ela ia morrer, ela disse assim, tá bom, eu vou, mas antes deixa eu te mostrar um negócio aqui. E eu acredito que isso aqui em particular, de que esse selo, esse lenço e esse cajado, a memória dele vai para ti na hora, nas 2 fontes. Aí ele olha para o povo e diz assim, mais justa é ela do que eu, ninguém morre hoje. Está querendo queimar os outros, mas está com o negócio debaixo do tapete, né, irmão? Ninguém morre hoje. Tá bom, Eliade, que história estranha. Qual é a mensagem disso? A mensagem vem depois, que a moça engravidou. E engravidou de gêmeos. E aqui, tá com a Bíblia aberta aí? Vamos ler, para você entender? Versículo 27. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs para fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse, a parteira, como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram seu nome Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram seu nome Zerá. Olha para cá. Ela engravidou de 2. E é hora de nascer as crianças. Na época não tinha cesariana, é normal. A parteira está na posição e a primeira criança vai sair. E diz o texto sagrado que a primeira criança, quando vai sair, ela coloca, em vez de a cabeça, que é o normal, ela coloca a mão para fora. Quando ela coloca a mão para fora, ele atou na sua mão fio roxo, talvez esteja na sua versão vermelho. No hebraico é a ideia de roxo ou vermelho prateado. Quando a primeira criança vai botar a mão para fora, ela amarra um fio roxo, dizendo, este saiu primeiro, ou seja, sobre ele está a bênção da primogenitura. Ele será o descendente em que a bênção do Senhor repousará sobre ele. Aí a parteira pergunta para a mãe, o primeiro já está vindo. Pela minha experiência aqui, está muito grande o negócio, tem 2.
Como vai se chamar o primeiro? Aí a mãe diz: está vindo o primogênito? Então vamos chamar ele de Zerá. No hebraico, Zerá significa brilho. Só que quando dá o nome, diz: vai ser Zerá, porque nasceu para brilhar. É o primogênito. Sobre ele está a bênção do Senhor. A Bíblia diz que o menino bota a mão para dentro novamente, inverte a posição. E a criança que estava atrás, porque se uma sai o braço é porque a cabeça já está perto de sair, inverteu. O menino recolheu a mão, foi só dar o nome, recolheu a mão e vai. E aí troca a posição e sai o outro. A parteira experiente diz: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. Como que o menino vai se chamar? Aí a mãe diz assim: vai se chamar Pérez, que significa separação. Quem já entendeu essa palavra, levanta a mão e adora o nome do Eterno. A geração do brilho pode até ter saído na frente, pastor Wilson, mas Deus está trazendo um tempo de surpresa. Vai ter gente que vai se surpreender, porque Deus não está à procura do brilho, Deus está à procura da separação. Quem ainda se separa, em um mundo onde os valores estão diluídos, em um mundo onde o secularismo tem devorado, em um mundo onde os valores da família estão se diluindo cada vez mais, ao ponto de um filósofo suíço chamado Zygmunt Bauman dizer que a nossa geração é uma geração líquida, onde os valores estão se diluindo. Deus ainda firma o seu compromisso com a geração que se separa. Há um tempo de surpresa da eternidade chegando para a vida daquele que ainda se separa. Nasceu primeiro Pérez para contrariar, como diz o ditado, para quebrar a banca. Vamos lá em Mateus, abre sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Eu acho que quando eu estava pregando aqui, você deve ter amaldiçoado Tamar, né? Que mulher sem vergonha, não é verdade? Gente, meu Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Jesus conforme escreveu Mateus, capítulo 1. Leia isso aqui comigo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A expressão filho de Davi fala que ele veio de uma linhagem abraâmica, hebreu. Filho de Davi fala da sua linhagem messiânica. A tendência da teologia mateana é mostrar Jesus sempre como um Messias. Aí vem: Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou a Tamar, e gerou de Tamar, olha o nome dela entrando aqui na genealogia de Jesus, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e por aí vai. Jesus, ele vem da descendência direta de Tamar e de Pérez. Pegou isso aí? Jesus vem de uma geração de separados. Ele não vem do brilho, ele vem da separação. Forte isso, né? E eu não vou continuar lendo porque o cerne não é esse. Mas se você continuar a leitura do Evangelho de Mateus, o capítulo 1, você vai ver que 4 mulheres entraram na genealogia de Jesus. São elas: a primeira, Tamar; a segunda, Raabe, prostituta da cidade de Jericó; a terceira, Ruth, a moabita; e a quarta, a que foi mulher de Urias, Batseba. Só gente que não presta. Agora, o que é incrível, em genealogia judaica, de hebreus, de israelitas, não entra nome de mulheres. E por que é que Mateus bota o nome dessas 4 mulheres? Porque Mateus é publicano. O que era um publicano naquela época? Era um funcionário público, que trabalhava para o Império Romano. Ele era judeu, trabalhava para Roma, tirando dinheiro dos judeus e enriquecendo os cofres romanos. Era considerado pelo judeu um traidor. Diz a tradição que quando um judeu vinha pela rua e via um publicano, ele cruzava o outro lado da rua para nem a sombra do publicano encostar nele. Tamanho o ódio dos judeus pelos publicanos, traidores da pátria. Isso é tão forte, gente, mas tão forte, que quando você lê as narrativas dos evangelhos, vai estar sempre pecadores e publicanos. Porque os publicanos eram tão pecadores quanto os pecadores. Está sempre assim.
pecadores, Jesus se assentava com pecadores e publicanos, ou seja, com gente que não presta. Por que Mateus bota o nome dessas 4 mulheres na genealogia? Porque só sabe o que é preconceito quem já sofreu preconceito. O que Mateus está dizendo é que quando Jesus ele entra na história de alguém, ele vem para mudar por completo. Quem está entendendo essa verdade, adora o nome do Eterno. Oh, alabarashuri, calabarashura, candarácia. E a parteira está lá, voltando para Gênesis 38. A parteira está, vai nascer o primeiro. Quem é ele? É Zerá. E Zerá significa brilho, o que nasceu para brilhar, o que nasceu para vencer. E o problema da geração do brilho, sabe qual é, gente? É que a geração do brilho acha, não, eu nasci para dar certo, e não importa o que eu faço, eu vou sempre dar certo. E ele passa por cima de alguns princípios. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo dentro da mesma família. Esaú e Jacó, o avô do menino aqui, da história. Esaú, perito na caça. O pai amava mais a Esaú e a mãe se compadecia e amava o menino Jacó. Jacó nasceu por um pouquinho atrasado. Jacó, quando nasce, ele nasce agarrado no tornozelo do irmão Esaú. Porque dentro dessa tradição, o primogênito era o abençoado. Então Esaú nasceu primeiro, sobre ele está a bênção. E o pai amava. E Jacó estava frustrado. Jacó disse, não, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Um dia ele sabia que o irmão voltaria da caça. E ele prepara um guisado. Aquele cheiro sobe e ele diz, meu irmão é fominha, quando ele chegar ele vai querer comer. E eu já tenho algo preparado para ele. A narrativa só mostra os dois dentro da narrativa bíblica, não mostra a mãe e o pai. E aí quando ele chega, Esaú diz, o cheiro tá bom, quero um pedaço desse negócio. O prato de lentilha e o guisado. Jacó diz, aqui tu só pega, meu amigo, se tu me der. Como diz o ditado, quem quer rir tem que fazer rir, não é verdade? Tá bom, o que a gente faz? Me vende a tua primogenitura, eu te dou o guisado, e a partir de hoje a bênção da primogenitura é minha. Aí Esaú, cara do brilho, diz, fechado. A mente dele, papai não está aqui, mamãe não está aqui, é só palavra. Tem gente que está trocando migalhas por destino. Vou repetir. Tem gente que está trocando migalhas por destino. Nasceu para estar no brilho, mas porque achou que nasceu para brilhar, pode tudo. Não pode. O compromisso de Deus ainda é com quem é separado. Papai não está aqui, mamãe não está aqui, beleza. A primogenitura é minha, me dá a lentilha para cá e me dá o guisado para cá. O pai não viu, a mãe não viu, mas na eternidade Deus viu. E quando dentro do ventre da mãe as duas crianças mexiam e a mãe pergunta para Deus, o que é isso? Deus diz o seguinte, dentro de ti tem duas nações, uma será maior do que a outra. Deus não especificou quem era quem ali. Ele não especificou dentro da narrativa bíblica. Ou seja, tudo indica que a bênção estaria sobre Esaú, mas ele negociou o inegociável. Tem coisas que não podem ser negociadas. O Espírito da graça diz nesta última hora, guarda aquilo que é inegociável, porque eu vou trazer um tempo de surpresa de Deus para a tua vida. Mas Eliade, às vezes eu tenho a sensação de que quando a gente faz tudo certo, parece que nada dá certo. Eu vejo a vida de A, de B, de C, de fulano, de cicrano, eles fazem tudo errado, parece que para eles anda e para mim não anda nada. Deus está dizendo, permanece na posição, porque eu vou te surpreender. Eliade, lá no trabalho cometem um monte de ilegalidade, e aí são promovidos por causa disso. Eu tento fazer o negócio certo, e aí comigo parece que nada acontece. Deus está dizendo, fica na posição, porque a minha geração de separado, eu estou trazendo um tempo de surpresas do Eterno. Alabarashura candarábia, Deus está dizendo, fica na posição, não negocia o que é inegociável, porque eu vou trazer um tempo de novidade para a tua vida. Deus está dizendo por intermédio da sua palavra, vai inverter. Eliade, mas eu não tenho nome, eu não tenho posição, eu não tenho nada. Deus está dizendo, e quando que eu precisei de alguma coisa para fazer? Eu só preciso de um coração sincero diante da minha presença. Sabe o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que Deus abençoa muito mais intenções do que decisões.
Tem gente, pastor Wilson, que faz muito, mas a intenção do coração não é sincera. Tem gente que faz e parece até ser o certo, mas a intenção não é sincera. E Jesus disse isso para os escribas e fariseus, que por fora parecem perfeitos, mas são como sepulcros caiados. Por fora aquela beleza, mas por dentro está podre. Por dentro precisa consertar. Limpa o exterior, mas o interior está cheio de rapina. Deus está à procura de uma geração que ainda se separa no seu altar. Deus está à procura de uma geração, e pode ter certeza de algo que é liberado desse altar para a tua vida. Haverá um tempo de transição, haverá um tempo de resposta, haverá um tempo de inversão dentro daquele lugar. Você só precisa ficar na posição. Quando eu disse que Deus abençoa muito mais intenções do que decisões, e também do que aparência, isso está muito claro na história de Davi. Ele vai para a casa de Jessé, um dos filhos de Jessé, rei de Israel. Quando ele bate o olho em Eliabe, ele diz: esse, para substituir Saul, tem que ser uma altura. E Eliabe tem todas as características: cara de rei, porte de rei, estatura de rei, tudo de rei. É ele. E ainda além dele tinha 7. E Deus disse: não é ele não, filhão. Hoje eu te trouxe aqui para te mostrar que eu não olho como você olha. Você bateu o olho, já fez um raio-x e disse: é ele. Eu estou dizendo: não é, porque eu não olho o brilho que está na mão dele, eu olho a separação que está dentro dele. E a palavra de Deus para ti hoje é: permanece na posição. Você já parou para se perguntar por que é que Deus não mandou Samuel ir direto lá atrás das malhadas das ovelhas? Já parou para se perguntar sobre isso? Porque se não é nenhum dos 7 que estão dentro de casa, perceba que dentro do próprio contexto está implícito que Davi era uma pessoa rejeitada. Porque se vem um rei ungir, se vem um profeta ungir um dos meus filhos a presidente da república, né? Porque o rei era o monarca, o governador do país, e eu tenho 8 filhos, só tem 7 em casa. Passaram-se os 7 e nenhum deles, o profeta de Isquel ia dizer assim: calma aí, meu amigo, senta aqui, toma um cafezinho, que ainda tem um, eu vou mandar chamar ele lá agora e trazer ele. Só que o texto sagrado não diz isso. Quando passaram-se os 7, Jessé está olhando para a cara de Samuel. Foi necessário o profeta dizer: acabaram-se os jovens. E quando Jessé vai responder, ele ainda responde com desdém: não, falta um, mas é o menor. Ou seja, se não foram nenhum deles, o pastorzinho do campo que não é. Naquele dia era dia de surpresas. Quem acredita que está chegando um tempo de surpresas? O que Samuel poderia ter feito? Pegar o chifre de azeite e vou lá no campo, porque é ele. Samuel diz: ninguém vai se assentar na mesa até o garoto vir aqui e ser ungido a rei de Israel. Por que Samuel não vai atrás dele? Ele tem que vir, porque é dentro de casa que Deus vai te honrar. Quem toma posse disso que Deus está falando aqui? Pastor Wilson, tem gente que quando o negócio aperta dentro de casa, ele está dizendo: eu vou cair fora. É dentro daquela casa lá do teu trabalho que tu está se sentindo apertado. Deus está liberando uma palavra desse altar: tu não vai sair envergonhado. Está chegando a hora de se cumprir o que Deus disse para Davi. Respondeu a oração de Davi: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. Deus está dizendo: não, você não vai atrás dele, ele vai ter que vir aqui, porque o propósito é aqui. Deus libera uma palavra aqui agora do altar. Desceu isso aqui fresquinho. Nunca saia de um lugar em tempo de crise. Espera Deus dar o desfecho. Quem toma posse disso que eu estou falando? Noemi, o marido de Noemi, saiu porque a terra lá, a casa de pão, estava faltando pão. E depois tiveram que voltar para o mesmo lugar. O Espírito da graça está dizendo: espera, porque está chegando o tempo e Deus vai inverter. Quem toma posse do que eu estou falando aqui?
e vai inverter porque conhece a sinceridade do coração. Vai ter perito surpreso. A parteira era um perito de parto. Quando ela olha para Tamar, ela diz: aí não é um não, aí são dois. E lá vem o primeiro, e quando o primeiro bota a mão para fora, ele recolhe a mão, ela toma um susto, voltou. Aí quem sai? Sai o outro. E por que ela sabia que era o outro? Porque o que botou o braço para fora já tinha a marca do brilho, mas Deus estava dizendo: não, eu estou marcando hoje a geração da separação. Permanece separado, não se corrompa com aquilo que os pratos que vão colocar lá fora, porque Deus tem um tempo de novidade e de surpresa do céu para a tua vida. Não negocie aquilo que é inegociável. Oh, elabarachuri andoremanara calabácia. Permanece na posição, porque tem surpresa do eterno para a tua vida. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Sabe por que eu gosto de Deus? É que ele é perito em confundir 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele chega para os seus 12 apóstolos e diz: me dá pão aí. Tem pão não. Tem não, procura no meio da multidão. Só que a gente achou aqui foi um garotinho, mestre, com 5 pães e 2 peixinhos. Deus diz: é ele que eu vou usar. É o improvável que Deus vai usar, irmão. Você está entendendo essa palavra? Você já observou que várias vezes você quis sair e Deus te mostrou uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e diz: permanece, não sai não, ainda não é o tempo, porque tu não sairás dessa história envergonhado. Eu tenho um tempo de honra trazendo para a tua vida. Tem um tempo de honra chegando para a tua casa, tem um tempo de honra chegando para a tua família. Todo mundo está testemunhando o que para você às vezes parece ser vergonha, só que Deus está dizendo: quando eu virar a chave, quando o sobrenatural acontecer, haverá testemunho de que você foi fiel, se permaneceu na posição. Só que qual é o problema da nossa geração, pastor Wilson? É que ela desiste fácil, ela entrega os pontos fáceis. E por que é que entrega? Porque tem uma geração aí, pastor Wilson, mais precisamente o movimento neopentecostal, que estão pregando viradas de chaves instantâneas, momentâneas, da noite para o dia. Hoje vai acontecer um milagre. A prova começou ontem, hoje já acontece um milagre. Aí tu sai, coração ansioso, e aí o tempo passa. Eu vinha no carro e falava com a minha esposa assim: tem coisas que se resolve com a oração, e a oração ela resolve, bem dizer, tudo. Mas tem coisas que precisa passar pelo processo do tempo. E aí, queridão, quando tu está dentro do processo do tempo, ora, jejua, faz campanha no monte. Isso é bom, irmão, porque fortalece a vida espiritual, a fé. Mas não acontece enquanto o tempo não chega. Entendeu isso? Da provação até o cumprimento do que Deus disse, você vai passar por uma escolinha de Deus chamada deserto. E eu gosto de enfatizar que o deserto machuca, mas fortalece. Queima a pele, mas tempera o caráter. Todas as vezes que Deus examina um homem, Ele não procura nele medalhas, certificados ou diplomas, mas sim cicatrizes, marcas de alguém que andou pelo deserto sob a confiança do Senhor. Deus está dizendo hoje: o deserto não foi para te matar, o deserto foi para construir uma história de legado na tua vida, porque quando Deus projetar aquilo que Ele tem para a tua vida, as pessoas vão dizer: Ele não chegou ali da noite para o dia, tem uma história que foi construída de anos. Por trás de tudo isso haverá testemunho daquilo que o Eterno vai realizar na tua vida. Fica de pé nesta noite, adorando e bendizendo ao Senhor Jesus Cristo. Oh, calabarassuri andoremanácia. Já se perguntou por que é que Deus tira Israel da terra de Canaã e não introduz de imediato no Egito? Ou melhorando, tirou do Egito e já não jogou direto dentro de Canaã? Parece loucura, né? Deus tem um negócio estranho, umas formas estranhas de agir. Deus liberta um povo. Olha isso aqui que eu vou te falar. Deus liberta um povo de anos de escravidão de Egito. Aí Deus
promete que vai os tirar de dentro da terra do Egito, terra da escravidão, para os colocar dentro de Canaã. Aí Deus tira do Egito, coloca no deserto e faz eles ficarem 40 anos rodeando a montanha. Em vez de tirar logo do Egito e jogar para dentro de Canaã, não, ele deixa padecer 40 anos no deserto. Por que isso? Porque quando Deus tira Israel do Egito, Ele tirou os pés de Israel de dentro do Egito. Mas quando Deus botou Israel dentro do deserto, Ele estava tirando o Egito de dentro de Israel. Ele estava tirando uma mentalidade escrava que ainda existia dentro do povo. O nome disso é processo de endoculturação, cultura para dentro. Muitos anos dentro do Egito absorveram muitas coisas da cultura egípcia. E se Deus tira direto de Canaã, do Egito, e já joga para dentro de Canaã, terra que existiam mais de 7 povos, Girgazeus, Jebuseus, Ferezeus e uma série, Deuteronômio 7:1, você vai ler lá os povos que existiram. Era uma terra de idolatria. Ele tira de uma terra de idolatria para colocar em outra. Primeiro, ele precisa propiciar uma limpeza dentro desse povo. Primeiro, pastor, isso, ele vai estreitar relacionamento com esse povo. Eu libertei vocês, não libertei? Sim. Agora eu vou mostrar quem é Yahvé, o Deus de Israel. E qual é o método que Deus usa para fazer isso? Estreitar no caminho da dependência. A coisa mais difícil que existe é depender do eterno. Porque na dependência Deus te leva aos extremos. A gente está com fome, aí Deus dá maná. Deus, a gente está com fome, no outro dia o maná. E Deus dava uma porção e eles não poderiam guardar o maná, porque senão estragava. Era comida diária. Sabe por quê? Porque todos os dias Deus queria ter contato com o povo. Deus queria mostrar, eu chamei, eu cuido. Tem gente que está vivendo a porção da ração diária. E a pandemia veio intensificar isso aqui para muita gente. Só que deixa eu te perguntar, você está vivo aqui, está com saúde, porque até aqui Deus te preservou. E Deus trouxe alguém aqui para dizer, não vai quebrar. Se não quebrou até agora, não vai quebrar. Mas eu estou permitindo esse tempo para você conhecer um Deus que te socorre no teu limite. Quando Deus nos leva aos nossos limites, é porque Ele acredita mais em nós do que nós em nós mesmos. É dentro do deserto que Ele está estreitando o relacionamento. Está com sede, Ele faz água de Mara amarga virar doce para saciar a tua sede. Está com sede, não tem nem água de Mara por perto, Ele abre uma rocha e mata a sede do povo de Israel. Não tem shopping no deserto, mas conforme o povo ia andando, as crianças nascendo, a roupa do corpo ia crescendo, as sandálias não envelheciam. Sabe por quê? Porque quando você está com Deus, tem uma bênção da parte de Deus para a tua vida. De dia, o calor escaldante do deserto, Deus manda uma cobertura de nuvem para arrefecer o povo. De noite, o frio escaldante do deserto. Melhor dizendo, de manhã, o calor escaldante, e de noite, um frio terrível. Ele manda uma coluna de fogo para aquecer. Deserto era o lugar de estreitar relacionamento. Tem gente que entrou aqui esta noite com um monte de porquês. Deus, por quê? Deus está dizendo, não pergunte por quê, pergunte para quê, porque tudo isso tem um propósito. Eu estou te conduzindo a um norte, eu estou te levando a um alvo. Eu vou te colocar em um lugar, e quando eu te colocar, todos vão de ver que foi o meu nome, e o meu nome será glorificado na tua vida. Eu quero fazer um apelo hoje aqui. Tem alguém que entrou aqui dentro esta noite e ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus? Tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Ou voltar para os caminhos do Senhor Jesus? Não tem? Então fecha os teus olhos, eu vou orar. Se tiver, a igreja de olhos fechados, você tem liberdade de sair do teu lugar e vir aqui à frente. Hoje é noite de virada. Isso aqui não é uma palavra de autoajuda, não. Eu sinto queimando dentro do meu espírito, que eu estou liberando aqui. Tem pessoas que estão anos e anos dentro do deserto e até hoje não entenderam um propósito. Tem coisas, queridos, que só vão fazer sentido. Olha para mim aqui que eu vou te explicar um negócio muito forte. Você já viu um quebra-cabeça? Quebra-cabeças, né? Você já viu isso? Quando você começa a montar um quebra-cabeça, você não faz ideia
daquilo que você está montando, do desenho que vai se configurar aquilo ali, não é verdade? Mas você vai montando, peça por peça. O quebra-cabeça, pastor Wilson, ele só faz sentido quando a última peça é encaixada. Quando a última peça ela é encaixada, todo aquele negócio enorme ali vai fazer sentido. Aí você vai dizer, então foi para isso. Assim também é o deserto. Porque todo deserto ele tem a hora de entrar e a hora de sair. Deus não te botou no deserto para você morrer no deserto. Está entendendo isso aqui? Eu estou dizendo, espera, aguarda, confia, porque Deus vai inverter a posição. Eu não nasci com fio roxo, Eliardi. Eu não tenho fio roxo. As pessoas sempre me desprezaram, olham para mim, não dão nada por mim. Deus está dizendo, eu não preciso de fio roxo para fazer o que eu vou fazer na tua vida. Eu só preciso que o teu coração permaneça separado e na minha presença. Quando eu colocar a última peça, vai rodar notícia no WhatsApp. Está sabendo o que aconteceu na vida da irmã fulana? Está sabendo a postagem da irmã Beltrana no Facebook? Sim, você vai postar, porque a vitória é para ser postada, irmão. Tem gente que fala, não acredite em Facebook não, que no Facebook só se coloca triunfo. Claro, vai ficar lá reclamando, né? A reclamação, irmão, a gente tranca a porta do quarto e chora no altar de Deus, não é verdade? Agora, quando Deus dá a bênção, a gente tem que testemunhar da bênção dele na nossa vida. Quem está entendendo isso aqui, diga graças a Deus. Aí tem gente que fala, não gosto de postar por causa do olho grande. Querido, contra Jacó não tem encantamento. Se Deus determinou que é Deus, você não vai nem precisar fazer força, vai chegar. Tem gente que está dizendo, não, eu vou brigar pelos meus direitos. Deus está dizendo, briga não, a ira do homem impede a justiça de Deus. Fica na posição, eu só quero você separado, porque eu escolhi a geração da separação. Permanece separado, porque haverá surpresa da eternidade. Fecha os teus olhos. Pai, eu coloco a minha geração nas tuas mãos, e eu estou ministrando debaixo de uma palavra do céu aqui hoje sobre o teu povo. Oh, alabarashuri candarás. Vale a pena ser fiel. Vale a pena estar separado diante do teu altar. Vale a pena, Senhor, porque tu tens coisas extraordinárias para realizar. Oh, Espírito da graça, tu conhece cada filho teu e cada filha tua que entrou aqui esta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, eu estou profetizando, Senhor, que 2021 vai ser diferente. Está chegando um tempo de surpresa do céu para a vida do teu povo. Eu estou profetizando que está chegando um novo tempo para a vida da tua igreja. Tudo que o teu povo